Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre mudança de fase, né? E aqui no caso a gente está utilizando aqui um simulador, né? O PHET Colorado, né? Ou seja, é o FET Colorado, né? Que é justamente aí da Universidade de Colorado, né? E distribui aí vários simuladores, né? O link está na descrição aí do canal, né? Então aí é bem interessante, tem vários simuladores, né? E esse aqui, para os vídeos que a gente tem trabalhando, ele é bem interessante porque, né, dá para simular a questão da lei de Boole-Moriarty, né? Que é justamente sobre a questão, né, de mudança de fase, enfim, né, levando em consideração uma análise entre pressão, volume, né, e temperatura, né, pressão, volume e temperatura. A gente sabe que esses elementos aí, né, quando alterados, você acaba tendo uma reação em cadeia, né, ali do ciclo, né, tirando o volume que aí vai depender de uma ação física externa, mas quando você tem mudança ali de volume também tem alteração aí desse ciclo, né? Então é bem interessante porque aqui ele traz alguns elementos, né? Neônio, argônio, oxigênio, água, né? E a gente pode estar escolhendo um desses elementos, né? A gente tem aqui a possibilidade justamente de diminuir, né, o volume, né? Diminuir o volume para aumentar a pressão, né? A gente pode estar aumentando a temperatura, né? A gente pode estar aumentando a temperatura aqui, a gente vê que subindo aqui essa setinha, você vê aqui que o calor aumenta, né? E aqui a temperatura ela começa a aumentar, que está na escala de Kelvin, né? A gente pode alterar essa escala também para graus Celsius, né? Então a gente pode alterar para graus Celsius e a gente tem aqui a relação também da pressão. Inclusive a gente também pode inserir mais elementos, né? Então no caso exemplo aí, no caso água, a gente está inserindo mais água aí nesse reservatório, né? Então aqui representando lá as moléculas, né, do H2O, né? E aqui tem um detalhe muito importante que é o diagrama de fase, né? Ou seja, você consegue verificar em que fase está ali o elemento, né? Então você tem lá o sólido, o gás, o líquido, né? Tem a questão de transição, né? Então é bem interessante isso aí, né? Vou resetar aqui ele, né? Então vou colocar aqui água de novo. Veja que nesse momento aí, vou colocar aqui a temperatura, está aqui menos 127 graus Celsius, né? Então aí ele está, vou colocar aqui diagrama de fase, né? Que ele está justamente ali naquela relação sólida, né? Temperatura aí muito baixa, né? Então aumentar aqui a temperatura, você vai ver que ele vai mudando, né? Ali a ação dele, né? Então você pode observar aqui que esse pontinho vermelho ele vai justamente alterando, né, mudando ali a posição com base ali na temperatura, né? Então tem como fazer essa ação, né? Então você fazendo, né, esse aumento de temperatura aqui, você vai vendo como é que vai se comportando o elemento e vai vendo que a pressão ali tem essa tendência a aumentar, né? Então bem interessante esse simulador, dá para a gente fazer uma série de ações, né? Então no próximo vídeo a gente vai estar trazendo alguns cálculos referentes aí a esse simulador, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? Hoje voltando aí com o simulador, né, do FET Colorado, né, da universidade, aí simulador aí no caso ligado à questão de mudança de estado, né? E aí no caso, para esse vídeo a gente vai trazer justamente uma relação sobre a questão da lei de gás ideal, né? Que é justamente a lei de Boole-Moriarty, né? Que leva em consideração justamente esses três aspectos, né, que a gente já tinha comentado no último vídeo, né? Essa é a segunda parte, onde você tem essa relação de mudança de volume, né? Você tem essa relação aí de mudança de volume, e quando justamente você tem essa relação de mudança de volume, né, você tem justamente o que? Uma relação que leva em consideração a temperatura e consequentemente a pressão. Veja que a gente fez uma simulação levando em consideração a redução de volume extrema, né? A pressão ela aumentou e o sistema ele rompeu, né? Então vamos colocar aqui de novo, né? Você veja que está descendo aqui, até aqui você observa que a pressão ela está ali baixa, né? Praticamente nula, né? A gente tem uma relação de praticamente 1 bar representa 1 atm, né? 1 bar na verdade fica bem próximo de 1 atm, fica ali 0,98, né? Então considerando aí basicamente aí essa relação, né? Aqui também um detalhe é que a temperatura está em Kelvin, né? Ou seja, está simulando aqui no caso o neônio, né? Com menos 259 graus Celsius, né? Então vamos diminuir aqui o volume, né?
veja que chegou no ponto, né, a pressão já aumentou, né, a temperatura ela tem a tendência, né, a aumentar também, né, conforme essa relação de pressão. Você vê aqui que aumentou um pouco, né, foi para 69 Kelvin, né, foi para menos 204 graus Celsius, né, mas a pressão ela está muito extrema, né. Então no caso aqui a gente comprimindo mais ou inserindo mais elemento aqui, né, essa pressão ela aumenta até um ponto que ele não suporta mais e rompe, né. Então aí ele está simulando justamente aí rompendo aí o material, né. E nesse caso aí, para essa relação do cálculo do gás ideal, a gente tem justamente a relação de equilíbrio, que leva em consideração o seguinte, né. A gente tem a pressão absoluta 1, deixa eu diminuir aqui a fonte para dar certinho. Pronto, acho que aqui tá bom. Então a gente tem o seguinte, né? A gente tem a pressão absoluta 1, né? Multiplicado pelo volume 1, né? Que vai ser igual a pressão absoluta 2 multiplicado pelo volume 2, né? Todos eles aqui divididos por sua respectiva temperatura, né? Seja a temperatura 1, seja a temperatura 2, né? Então aqui a gente vai ter dividido pela temperatura 1 e aqui dividido pela temperatura 2. Então você tem essa relação de equilíbrio aí, né, dessa análise, né? Então vou colocar aqui temperatura 2. Então, exemplo, se você quiser saber, né, a pressão absoluta ali vamos colocar uma pressão absoluta 2, né? Ou seja, você tem um volume inicial de um determinado tamanho, ele diminuiu, como esse que a gente estava simulando, você tem como saber, né, essa pressão, já, se você tiver as outras variáveis, né, volume, temperatura inicial, temperatura final, né, então você tem como justamente saber essa pressão. Então vamos supor que a gente queira saber a pressão absoluta 2, né, para saber a pressão absoluta 2, o que é que a gente tem que calcular? Vou colocar aqui a linha aqui da divisão, a gente vai ter a pressão, vou colocar aqui em cima, a pressão absoluta 1 multiplicado pelo volume 1 multiplicado pela temperatura 2, né? Dividido aqui justamente pela temperatura 1 multiplicado pelo volume 2, né? Então, fazendo esse cálculo, você encontra justamente a pressão absoluta 2. Assim como você consegue encontrar qualquer uma dessas variáveis se você tiver as outras ali de forma inicial, né? Então, você consegue ter essa relação. Inclusive, você também consegue, por exemplo, se você tem um volume constante, né, você consegue encontrar a pressão inicial, a pressão final, a temperatura inicial, a temperatura final, né? Então, você consegue ter essa relação, né, aí de pressão conforme a relação ali de temperatura, né? Então, ou da mesma forma, se você tem a pressão constante, você consegue ter relação de volume, análise de volume inicial, volume final, temperatura inicial, temperatura final, né? Então, bem interessante aí essa ação. Um detalhe só importante que é o seguinte, nesse caso aqui, a temperatura, né, a temperatura para essa aplicação de equilíbrio, a temperatura ela tem que estar na unidade de Kelvin, né? Tem que estar nessa unidade, né? Tem que estar como Kelvin. A pressão, né, ela tem que estar como bar, né? Pressão igual a bar, pressão igual a bar ou a pressão como bar, né? E a questão do volume em metros cúbicos, né? Volume aí em metros cúbicos, né? Então aí você consegue calcular aí já direto utilizando aí essas informações, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando o ciclo de vídeos aí ligado à parte de instrumentação, né? Análise de valores aí ligados à instrumentação, e hoje a gente vai estar justamente resolvendo, né, essa questão aí ligada ao ciclo de instrumentação. Só fazendo uma observação, né, quando a gente fala de instrumentação, né, a nível de controle industrial, a gente fala justamente de parâmetros ligados a análise e processamento entre os instrumentos voltados a uma malha de controle, né? As malhas de controle elas são parametrizadas entre abertas ou fechadas, né? E quando a gente tem um ciclo fechado, né, significa que justamente a comunicação entre os instrumentos, né, ela vai ocorrer por meio de análise e correção de variável, né? Ou seja, você vai ter um valor de referência, né? Você vai ter um valor ali de set point, né? E justamente esse valor de set point é o que o sistema vai querer controlar.
né, querer controlar justamente aonde? Na saída do ciclo, né? Seja numa enchedora, num sistema de pressão, enfim, elementos que trabalham aí com base de análise variável. Né? Então, com essa relação de set point em relação da saída, vai ter um elemento gerado que vai ser justamente o erro, que vai ser a diferença entre o valor presetado e a saída. Ou seja, com base no erro, o sistema vai tentar, né, corrigir, né, esse processo para que justamente a saída ela venha ficar com base ali no set point, né? Ou seja, que você tenha, né, o controle realmente ali de uma determinada saída. Exemplo, vamos supor que o set point, né, para um sistema é de 50 graus Celsius, né, vou colocar aqui 50C, e, exemplo, um sistema ligado à parte de vapor, né, e... Não, 50 não, 50 está muito baixo, né, vamos colocar aí 200 graus Celsius, né? E aí você coloca o valor que está saindo ali no final, exemplo, é 160 graus Celsius, ou seja, o sistema sabe que precisa aumentar a temperatura interna, então queimador, vai aumentar a temperatura de queimador, vai aumentar ali passagem de vapor, né? Então algum elemento ele vai ter que alterar fisicamente para que o sistema ele venha corrigir e chegar ali naquele ponto. Obviamente, tudo isso aí vai tomar como base ali uma relação de programação, que vai ser, obviamente, controlada por um controlador. Pode ser um CLP, um relé programável, um controlador single loop, multi-loop, enfim, né? Então, vai existir também, obviamente, uma programação ali específica no controlador para que o sistema ele venha, né, a atuar, né? Então, você vai ter instrumentos ali, sensores, indicadores, né, você vai ter, pode ser que tenha sistemas ali integradores, né, você pode ter uma relação de sistema ali de controle, né, tipo PID, que também é muito comum, né, proporcional, integral, derivativa, ou um desses elementos, podendo ser proporcional, integral, ou a junção de dois elementos, né, é muito comum relação de uso de sistemas proporcionais ou integrais, né, acabam sendo os mais comuns. Então, quando você tem uma relação dessa, né, o sistema ele vai justamente querer fazer a correção, né? Obviamente, né, ele vai querer fazer a correção com base ali no que está presetado, né? Às vezes ele não vai conseguir porque está tendo uma interferência de outras malhas de controle, né, ou outras variáveis de controle, o qual, né, ele vai estar ali trabalhando no limite, enfim, né, a gente vai estar trabalhando aí uma série de exercícios ligados a esse ponto, né? Então, para a gente estar iniciando, vamos verificar aqui essas faixas de análise, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte, né, que a gente tem duas situações em uma. Né? A gente tem aqui a relação de um valor nominal, o qual ele traz aqui no caso são duas letras, né, mas para cada letra tem duas ações a serem analisadas. Né? Então no caso aqui a gente tem um valor nominal e tem uma relação de tolerância. Né? Ou seja, esse valor aqui ele representa justamente o valor, né, macro aí de set point, né? Ou seja, ele não está com o valor fechado, ele está com o valor de faixa, né? Obviamente os sistemas, né, os sistemas instrumentados, eles trabalham também com margem de confiabilidade, né? Então no caso como esse aí, que um valor de temperatura ele está consideravelmente correto, ele variando entre 120 graus Celsius a 130 graus Celsius, a gente tenta tomar como base aí o valor central, que é justamente o valor mais confiável, né? Então, o valor central é normalmente o valor indicado para os ciclos de correção, né? Ou seja, seria o valor de set point nominal do processo, né? Então, nesse caso aí seria 120 graus Celsius. Mas vamos verificar aqui o passo a passo e entender o que é que está sendo pedido aqui da questão, né? Então, aqui a gente tem, indica os valores, afastamentos máximo, mínimo, intermediário, campo dimensional e correção dos valores abaixo, né? Então, vamos fazer primeiro aqui da letra A, né? O primeiro aqui o valor máximo para ele, né? O valor máximo nesse caso aí vai ser 120 graus Celsius mais 10 graus Celsius, nesse caso aí vai dar 130 graus Celsius, seja o valor máximo, né? O valor mínimo vai ser justamente 120 graus Celsius mais 0, né? Nesse caso aí vai dar 120 graus Celsius. Né? O valor intermediário que é justamente o valor mais confiável, nesse caso aí utilizado como base aí de set point de referência geral, a gente teria justamente a soma do máximo e mínimo e dividido por 2, ou seja, teria a média, né, aí dos dois valores. Né? Então a gente teria 120 graus Celsius mais
130 graus Celsius dividido por 2. 120 mais 130 vai dar 150, dividido por 2 vai dar 125 graus Celsius. Ou seja, esse valor de 125 graus Celsius, ele é o valor geral aí de set point, é onde o sistema vai tentar corrigir, porque ele é o valor mais confiável, porque ele está ali no centro daquela faixa, né? Então, normalmente, quando se coloca um valor, o controlador, né, o sistema, ele trabalha com um valor único ali de set point, né, se toma como base justamente ali as margens, as bases, né, toleráveis, né, que seria justamente o máximo e o mínimo, e coloca esse valor aí como referência de set point, que é justamente para que você venha trabalhar dentro de uma faixa segura, né, ou tenha tendência a trabalhar dentro dessa faixa segura, né. Então esse valor intermediário é muito importante por causa dessa correção, né. O campo dimensional, né, vou colocar aqui campo, ele vai ser justamente a diferença entre o máximo menos o mínimo, né? Então nesse caso aí ele tem uma base de tolerância aí de 10 graus Celsius, né? É a faixa ali que ele pode estar oscilando ali dentro dessa possibilidade, né? Ou seja, o ponteiro, né? O ponteiro aí desse termômetro aí, né? Desse termômetro não, né? Desse sistema aí de medição de temperatura, ele pode estar oscilando justamente 10 graus, né? 10 graus ali com base na faixa estabelecida, de 120 a 130 graus. Né, tendo como base ali o valor intermediário, que é 125 graus. Né? Então ele pode estar oscilando ali de 120 a 130 graus. Né? 120 a 130 graus. Beleza. Né? Fora isso, tem aí a segunda parte, que é a correção. Né? O que é essa ação de correção? A relação de correção é a indicação de um valor qualquer, o qual o sistema ele vai ter que corrigir para poder chegar ao valor de referência, que seria no caso aqui 125 graus Celsius. Né? Então nesse caso aqui, essa relação de correção é justamente a subtração, né? Tomando como base aí o set point e o erro. Né? Então nesse caso aí o erro é de 135 graus Celsius. Na verdade não é o erro, né? O valor marcado, 135 graus Celsius menos 125 graus Celsius. Ou seja, 135 menos 125 dá justamente 10 graus Celsius. Só que o valor está a mais do que o valor nominal. Então ele tem que fazer uma correção de menos 10 graus Celsius. Ou seja, esse aqui é o valor de correção dele. Né? Ou seja, o sistema ele precisa diminuir essa temperatura, menos 10 graus Celsius, para que ele venha atingir o valor de set point, né, de referência geral, que é justamente 125 graus Celsius. Né? E aí é justamente onde entra a questão das estratégias de controle para poder fazer essa correção. Né? É uma relação proporcional, é uma relação integral, é uma relação P/D, porque quando a gente está, exemplo, um caso como esse de temperatura, né, eu vou estar diminuindo a porcentagem de passagem de uma válvula ligada ali a vapor, né, para diminuir essa temperatura, eu vou estar aumentando o sistema de arrefecimento ali do ciclo, né. Então é aquela situação, se eu aumento ali um ponto, pode ser que ao invés de eu corrigir os menos 10 graus Celsius, eu tenha aí, exemplo, uma diminuição de temperatura de menos 50 graus Celsius. Então, por isso que essa questão das estratégias de controle referente aos sistemas instrumentados são tão importantes. Tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente faz a correção da segunda letra. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos vídeos aqui da parte da instrumentação, né? Hoje respondendo a letra B, né, dessa questão aqui ligado à análise de variáveis, né? No último vídeo a gente respondeu justamente a letra A, então vamos aí para responder a letra B, né? Então no caso aí a pergunta é a mesma lógica, né? Informar os afastamentos máximo, mínimo, intermediário, campo dimensional e correção dos valores, né? E aí nesse caso é justamente aqui a relação que a gente está tomando aqui como base. Nesse caso aqui a variável aqui no caso é RPM, né? Rotação por minuto, e ela tem uma margem de tolerância de mais 2%. Né? Então, nesse caso, né, a gente está justamente tomando como base, né, que essa rotação ela pode oscilar de 1.200 RPM até mais 2%, né, desse total nominal. Ou seja, mais 2%, né, ou melhor, 2% representa justamente 24 RPM. Ou seja, ele pode estar variando de 1.200 RPM até... Vou colocar aqui a faixinha aqui, até 1.224 RPM, né? Ou seja, é a oscilação que ele pode ter, né? Então, quando você tem uma indicação dessa percentual, é uma indicação percentual do valor ali nominal, tá bom?
Beleza, então vamos lá para análise. No caso aqui, indicação, tomando como base afastamento máximo, mínimo intermediário. Vamos primeiro verificar aqui o valor máximo. O valor máximo, nesse caso, vai ser 1.200 RPM, né? Mais 2%, né? 2%, como a gente já verificou, é igual a 24 RPM. Então, a gente vai ter 1.200 mais 24, que nesse caso aí vai dar 1.224 RPM, né? O valor mínimo vai ser 1.200 RPM, né? Ele é só o valor para margem, então não tem menos nada. Vamos colocar aqui menos 0 simbolicamente. Então 1.200 menos 0 vai dar igual a 1.200 RPM. Então aí a gente tem um valor máximo e mínimo. O valor intermediário, que é o valor, né, de setagem principal, vai ser justamente aí a média dos dois valores, né? Então tá aqui intermediário. Então nesse caso o intermediário vai dar igual a 1.224 mais 1.200, né, RPM. Nesse caso aí vai dar dividido, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar correto. 1.224 RPM mais 1.200 RPM. Soma os dois, divide por 2, né? Tira essa média, né? Então vai dar aí 1.212 RPM, né? O valor intermediário. O campo dimensional vai ser justamente o máximo menos o mínimo, né? 1.224 RPM menos 1.200 RPM, que nesse caso aí vai dar igual a 24 RPM. Beleza. Então aí estão as quatro situações que ele está pedindo, e tem a última, que é a correção, que é o que a gente vai ver agora. Lembrando sempre que essa faixa ela fica setada no valor, né, intermediário, né? Então no caso aqui o valor intermediário é o valor de referência principal, né? E a gente tem aí oscilação para mais e para menos dentro de uma faixa possível, né? E passando dessa faixa aí, ele vai estar justamente entrando aí numa possibilidade de zona crítica, né? Tudo depende muito da programação, do tipo de estratégia ali de controle. Bom, a correção, o que representa a correção? A correção ela representa um valor fora, né, dessa indicação nominal, o qual você precisa, né, subtrair do valor real menos o valor de set point para ter o erro ali de correção. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, lembrando que é um valor aleatório, né? A gente poderia ter colocado qualquer valor aí, mas é um valor aleatório. Então a correção vai ser 1.212 RPM. Por que 1.212? Porque é o valor central, o valor mais confiável, que é o valor normalmente parametrizado ali para o sistema. Então você vai ter 1.212 RPM menos, né, 1.150 RPM, né? Então nesse caso aí, ele está tendo uma rotação menor, né? Então, menor quanto? 1.212 menos 1.150. 1.212 menos 1.150 vai dar igual a 62 RPM, a diferença. Só que aí a gente precisa fazer justamente a correção. A correção é o quê? É mais 62 RPM, ou seja, se o valor está menor, significa que ele tem que aumentar para mais 62 RPM para poder chegar no valor setado. Então aqui é o valor justamente de correção, mais 62 RPM para ele poder chegar a esse valor aqui indicado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!